Shalom, shalom, amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo rápido sobre um detalhe muito importante que muitos doutores, pastores, líderes religiosos, estudantes de teologia e das escrituras sagradas não mencionam sobre algumas profecias do tempo do fim concernentes à volta do nosso amado Salvador e a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos. Então vamos ver esse detalhe no Antigo e no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. São promessas e profecias concernentes ou que se cumprirão na Nova Aliança, antes da iminente volta do nosso amado Salvador. Porém, a sua iminente volta ocorrerá depois da grande tribulação. Então vamos ver no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 15 e 16, onde está escrito: afirmamos a todos vós, pela palavra de Yahweh, do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Mestre, do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, os salvos que morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Elohim, o próprio Senhor, o próprio Mestre, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo, os mortos salvos, aqueles que morreram salvos, mediante o sangue do Cordeiro, ressuscitarão primeiro. Mas o detalhe que eu quero trazer aqui está no versículo 16, onde diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Elohim. É esse o detalhe que eu quero que os irmãos meditem nesta ocasião e revejam depois. Por que ressoar da trombeta de Elohim? Porque ela já tinha sido soada antes. E agora ela está sendo ressoada, tocada outra vez, para que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Depois é que nós seremos transformados, no abrir e piscar dos olhos. Numa versão antiga, num átomo, numa fração de segundos, aí que seremos transformados. Então vamos ver isto agora no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículos 4 e 5, onde temos: lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe. O Horebe é o Monte Sinai, é um outro nome dado para o Monte Sinai, Monte Horebe. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel. Yahweh prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, o grande dia, o grande e terrível, assustador dia de Yahweh. Eu estou lendo aqui na versão de King James, para quem não está acostumado. Na versão de King James, às vezes traz a palavra em hebraico e antes ou depois ela em português. É por isso que eu estou lendo aqui, repetindo e às vezes explicando com uma outra palavra o termo aqui usado, tá? Então temos aqui no versículo 5 principalmente: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, ou Eliarro do hebraico, antes que venha o Gadol, o grande dia,
o grande e terrível, o assustador dia de Yahweh. Ou seja, temos que esse espírito e virtude de Eliyahu e de Moisés também, como está no versículo 4, por isso no livro de Apocalipse 11 temos ali a menção das duas testemunhas, a exemplo dos ministérios de Moisés e Elias, Moshe e Eliyahu. Por isso temos aqui em Malaquias capítulo 4 que antes do grande e assustador, o terrível dia de Yahweh, é o dia que ele voltará com o Messias como Rei dos Reis para julgar toda a terra, lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e estabelecer o seu reino milenial. Esse dia inicia já no período da grande tribulação, na abertura do 6º selo para todo mundo. Porém, temos aqui que ele profetizou, o próprio Eterno disse através do profeta Malaquias, que antes do dia assustador do Eterno, Elias viria e restauraria todas as coisas, como está no versículo 6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Eu pulei aqui as palavras em hebraico e li somente em português, como vocês estão vendo aí na tela. Então, meus irmãos, a promessa de restauração, como ele colocou aqui, tem algumas versões que falam, aqui não traz, mas diz que antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh, Elias viria e restauraria todas as coisas. Então temos que esse ressoar da trombeta, como vimos lá no livro de 1 Tessalonicenses, é depois dessa ministração, restauração que ele prometeu aqui, enviando o profeta Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O profeta João Batista, ou Yohanan, ele também fez isso, trazendo o povo à verdadeira techuvá, ao verdadeiro arrependimento, retornando ao Eterno e não à religião judaica, mas ao Eterno, se arrependendo de seus pecados, sendo imergidos em água no batismo de arrependimento, restaurando todas as coisas, a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, preparando o caminho para o Salvador, trazendo a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no sentido da fé dos apóstolos aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, porque eles que são os pais, os patriarcas, que gerou as 12 tribos de Israel, consequentemente a nação de Israel como povo. Então temos que isso ocorrerá no tempo final também, antes do grande e terrível dia de Yahweh. Ou seja, é um soar, porque o que vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o ressoar da trombeta. Essa trombeta é uma mensagem, meus irmãos, que vem antes do grande e terrível dia de Yahweh. Porque quando os mortos ressuscitarem e os que estiverem vivos sejam transformados, será no ressoar da trombeta, porque ela já terá sido tocada antes. Estão entendendo? É no ressoar da trombeta. Esse detalhe que eu quero que vocês meditem. Por isso temos no livro de Apocalipse, vamos voltar agora para Apocalipse, no capítulo 10. E no capítulo 10 está escrito assim, no versículo 7. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Elohim se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos os profetas. Ou seja, temos aqui que nos dias, ou seja, não é um dia, é um período de dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta. Porém, lá em 1 Tessalonicenses temos o que?
que é no ressoar da trombeta, ouvida a voz do arcanjo, e no ressoar da trombeta de Elohim, ele é tocado outra vez, porque temos que antes do grande e terrível dia de Yahweh, Elias viria e restauraria todas as coisas. Entenderam? Ou seja, ela é tocada antes. Por isso que no Apocalipse 11 ele continua. E no Apocalipse 10 também, já no final, o anjo diz a João, no versículo 11: então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações e línguas. Profetizes novamente, ou seja, aí está o ressoar da trombeta, porque ele já tinha soado antes, porém é a mesma trombeta. Ou seja, ele toca a trombeta e depois toca outra vez. Toca novamente, soa e ressoa. Estão entendendo esse detalhe? Por isso que o ministério de Elias vem antes e continua aqui no livro de Apocalipse capítulo 11. E isso é testificado a João, o apóstolo, e o Hanan, porque ele representa o corpo de Cristo ali naquele tempo. E o corpo de Cristo no tempo final, que soará a trombeta e depois ressoará a trombeta, ouvida a voz do arcanjo. E temos no versículo 3 do Apocalipse 11: concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Então temos que antes eles traziam a mensagem de restauração, mas não é uma restauração da antiga lei, mas uma restauração do verdadeiro contexto das Sagradas Escrituras, da verdadeira techuvá, arrependimento ao eterno Criador, e não a um dogma humano, a uma religião, a um ismo, como judaísmo, cristianismo, messianismo, ou etc, etc. Mas ao eterno, independente dos ismos e das religiões. Estão entendendo? Essa palavra, esse soar da trombeta vem antes. Está testificado no livro de Malaquias capítulo 4, como vimos. 1 Tessalonicenses 4 é o ressoar. E no Apocalipse 10 temos o primeiro toque, e no Apocalipse 11 o segundo toque. Ok? Então é esse detalhe que eu quero que meditem. Além desse vídeo, revejam as escrituras, revejam o vídeo de novo se for preciso, compartilhem, deixem o like e que o Eterno siga abençoando a todos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Elohim, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Elohim, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará
outro braço forte dei-a. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte dei-a? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém.